pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre a cloroquina, sobre ciência e qual a relação entre tudo isso que nós temos visto nas últimas semanas sobre o coronavírus. Bem, essa aula eu vou separar em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos ver um pouquinho sobre ciência, entender melhor o que é a ciência. E aí na segunda parte vamos fazer a relação então com a cloroquina, porque que ela está sendo uma das palavras mais procuradas aí no Google. A primeira coisa que nós temos que definir é o que é conhecimento. Se você pegar qualquer dicionário de língua portuguesa, o significado de conhecimento é o ato ou o efeito de conhecer. E como que os animais são capazes de conhecer alguma coisa? Eles podem conhecer alguma coisa através das experiências, ou seja, das vivências que eles possuem, ou através do raciocínio, da razão. E é nesse ponto que o ser humano vai se distinguir de todos os outros animais. Porque veja, os outros animais eles só vão aprender se eles vivenciarem alguma situação. Já o ser humano é o único animal dito racional. Então, quando falamos de conhecimento, ou nós vamos adquirir através de experiência ou através da razão. E a partir disso, nós podemos separar o conhecimento em dois tipos, o conhecimento dito popular e o científico. O conhecimento dito popular é o chamado senso comum, é aquele conhecimento que é baseado na tradição, em crenças não justificadas. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Você pegou um resfriado e sua avó, sua mãe fez um chazinho para que você melhorasse. Aí você toma esse chá e vai dormir. No outro dia, você melhorou. E aí fica a pergunta, foi o chá que fez você melhorar? A resposta é não. É o seu próprio sistema imunológico que reagiu a essa infecção e por isso você melhorou. Porém, por tradição, diz que o chazinho disso ou daquilo é bom para algumas situações. Mas nem sempre isso é verdade. Então isso nós chamamos de tradição, aquilo que é passado de geração para geração. E isso nós vamos chamar de conhecimento popular. Nessa aula, nós vamos trabalhar com o conhecimento científico, aquele que é pautado pela razão, pela lógica, pelo método. O conhecimento científico ele é baseado na objetividade. Então, a coisa mais importante é ser objetivo, é ter método. Então, quando falamos de conhecimento científico, não é eu acho, eu tenho um método, eu vou estabelecer um padrão para que esse conhecimento seja gerado. Então, para entender melhor o conhecimento científico, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula, vamos analisar quais são os passos da metodologia científica ou método científico, que é o utilizado para gerar aí o conhecimento científico. A primeira coisa que nós temos que ter é uma pergunta. Então, fazer uma boa pergunta, ter uma dúvida é essencial. A partir do momento que eu tenho uma pergunta, eu vou revisar tudo aquilo que já foi falado sobre este assunto, sobre esta minha pergunta. Eu vou fazer uma revisão bibliográfica. Será que alguém já estudou esse assunto que eu tenho uma dúvida? A partir do momento que eu já tenho uma boa pergunta, eu tenho uma revisão bibliográfica, eu levanto uma hipótese para responder esta minha pergunta. Fiz isso, tenho que realizar inúmeros experimentos, testes padronizados para verificar a veracidade ou não desta hipótese que eu levantei. Lembre-se que tudo isso é baseado na razão, porque nós estamos falando de conhecimento científico. E esses experimentos eles devem ser controlados de forma rigorosa. A partir do momento que eu cumpri todas essas etapas, eu vou pegar os resultados dos meus experimentos, dos meus testes,
vou analisar e aceitar ou não a minha hipótese. Se eu aceitar a minha hipótese, eu respondi a minha pergunta. Agora, se os resultados não corroboram com a hipótese que eu havia levantado, então eu vou rejeitar a hipótese e vou voltar para formular uma nova hipótese para a minha pergunta. E essa hipótese que eu vou levantar, essa nova hipótese, eu terei que fazer testes rigorosamente controlados, padronizados, para aceitar ou não essa nova hipótese. Então perceba que a metodologia científica ela tem passos muito bem definidos para ser considerado um experimento científico. E veja que a cada dia que passa, a ciência ela muda aquilo que ela já descobriu, porque novos testes são feitos. Então a ciência ela é dinâmica. Então o que hoje nós sabemos não necessariamente será uma verdade amanhã, porque amanhã podem sair novos experimentos, novos artigos científicos mostrando que na verdade nós não entendíamos bem um determinado assunto. Tudo bem? Chartier, que era um francês, um filósofo e jornalista francês, ele falava bastante sobre a dúvida, sobre a pergunta. Ele dizia: a dúvida é o sal do espírito. Sem uma pitada de dúvida, todos os conhecimentos em breve apodreceriam. E essa frase de Chartier, ela define bem o que é a ciência, né? A ciência ela é pautada na dúvida. Tudo bem? Bem, este é o método científico. Agora, como que isso se aplica quando eu vou construir, quando eu vou desenvolver medicamentos, agora mais na área de medicina, na área da saúde? Bem, para desenvolver um medicamento, nós temos alguns passos que são muito importantes. O nosso primeiro passo é a pesquisa básica, ou como em alguns livros é chamado de ciência básica. A ciência básica é o conhecer pelo conhecer. Então vou pesquisar um determinado assunto simplesmente para conhecer aquele assunto. Eu não tenho um objetivo prático. Por exemplo, vou pesquisar o modo de vida de um fungo, de uma nova espécie de fungo da Amazônia. O meu objetivo é saber como esse fungo se reproduz, como ele se alimenta, do que ele se alimenta, qual o papel dele, o papel ecológico naquele ambiente deste fungo. Então, esse é o meu objetivo, conhecer aquele ser vivo. Isso nós chamamos de ciência básica e essa é a primeira fase do desenvolvimento de um medicamento. Logo em seguida, nós vamos para uma parte mais prática. Eu vou analisar tudo aquilo que eu fiz na ciência básica para desenvolver uma substância, um medicamento para uma determinada doença. Isso nós chamamos de ciência aplicada. Então, o meu objetivo é criar um medicamento para uma determinada doença. Então, ciência básica e ciência aplicada. Na ciência básica, onde nós temos a pesquisa básica, nós vamos, por exemplo, para desenvolver um medicamento, nós vamos procurar entender as propriedades de uma substância. Então nós vamos procurar entender as propriedades químicas, propriedades físicas de uma substância. A partir do momento, então, que eu já tenho conhecimento sobre as propriedades dessa determinada substância, aí eu vou começar a fase que eu vou chamar de pré-clínica. Na fase pré-clínica, eu vou pegar essa substância e vou testar in vitro, que significa in vidro, dentro de vidro, e in vidro, ou in vitro, se você preferir, nós temos ambientes totalmente fechados e controlados. Então, na fase pré-clínica, nós vamos ter ambientes fechados e controlados. Se eu tiver bons resultados dessa substância
nos experimentos in vitro, aí eu vou partir para experimentos in vivo. In vivo significa em animais, principalmente em ratos e camundongos. E por que nós usamos ratos e camundongos para experimentos in vivo? Porque eles são mamíferos, assim como nós. Então eu vou avaliar como essa substância, esse potencial medicamento vai agir em outros mamíferos. Se eu tiver bons resultados, então primeiro in vitro e agora in vivo, aí eu saio da fase pré-clínica e entro na fase clínica. Na fase clínica eu vou testar esses medicamentos agora em humanos. E para fazer isso, eu vou usar dosagens diferentes. Então, a quantidade daquela substância que eu vou aplicar, eu vou testar em diferentes dosagens. Nós vamos testar vias diferentes de administração. Então, como que vai ser a administração desse medicamento? Vai ser via oral? Vai ser direto na veia? Então, vias de administração diferentes são testadas. Os voluntários utilizados na pesquisa clínica, eu vou separá-los em grupos. E veja, aqui a quantidade de pessoas ela é grande. Eu preciso ter uma grande quantidade de pessoas. Então, vamos escrever aqui, ó, voluntários em grande quantidade. Isso é essencial para que eu tenha resultados interessantes. O que eu vou fazer com esses voluntários? Nós vamos separar esses voluntários em grupos. Esses grupos que nós vamos separar, então vamos separar aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer no primeiro grupo é dar esse tratamento, esse medicamento que nós vamos testar. Então o primeiro grupo terá o novo tratamento com essa substância que eu venho testando. O segundo grupo vai achar que tomou o medicamento, mas na verdade não tomou uma pílula de açúcar. Isso é o que nós chamamos de placebo. E o terceiro grupo, ele não vai tomar nada. Ele não vai ter nenhum tipo de tratamento. Então sempre eu vou separar os grupos, na maioria das vezes de forma aleatória, onde um grupo vai ter um novo tratamento, que é o que eu estou testando, que é o que eu vou avaliar, um grupo placebo, que vai tomar comprimidos de açúcar, por exemplo, e outro grupo que não vai receber nenhum tipo de tratamento, nem o novo e nem o placebo. A partir disso, eu vou fazer análises dos meus resultados. Se tudo isso levar a resultados positivos, aí o medicamento vai para registro e produção e comercialização. E mesmo assim, depois de comercializado, nós ainda temos um processo chamado de farmacovigilância, onde eu vou observar como esse medicamento está se comportando. Então, repare que o processo para desenvolver um medicamento ele é muito longo, ele leva anos para acontecer. E muitos até criticam o processo científico, dizendo que é um processo cruel, é uma burocracia cruel. E na verdade não é uma burocracia cruel, porque o método científico ele é necessário, no caso da criação, por exemplo, de medicamentos, para proteger a população. Imagina se uma dada substância, um medicamento é liberado para a população e de repente ele apresenta um efeito colateral que poderia ter sido verificado em testes clínicos, podendo levar aí milhares, dezenas de milhares de pessoas à morte. Então, é toda essa burocracia que alguns chamam do desenvolvimento de um medicamento, ele visa a proteção da população. Então veja que não é fácil
produzir um medicamento, demanda muito tempo, muitos medicamentos levam mais de 10 anos para serem produzidos, porque há todo um caminho rigoroso científico a ser seguido. Tudo bem? Então essa foi a primeira parte para entender um pouquinho o que é a ciência, como que se desenvolve o método científico. E agora nós vamos olhar um pouquinho melhor para a cloroquina e a hidroxicloroquina, por que elas estão aí, são tão famosas atualmente. Bem, a cloroquina ela deriva da quinina e a hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina. Então eu coloquei aqui as fórmulas químicas dessas substâncias e aí eu não vou entrar em detalhes sobre a fórmula química, mas só para diferenciar uma hidroxicloroquina de uma cloroquina, nós temos aqui a hidroxila na hidroxicloroquina. Bem, essas substâncias já são conhecidas há muitas décadas. A cloroquina ela é usada como antimalárico super eficiente, já eu vou mostrar como que ela atua no caso da malária, só que ela é muito tóxica. A hidroxicloroquina ela é menos tóxica, então ela é utilizada com doenças autoimunes. Por exemplo, podemos citar aí o lúpus e a artrite reumatoide. Então essas substâncias não é de hoje que a ciência conhece essas substâncias, elas já são utilizadas há um bom tempo, principalmente a cloroquina para a malária. Como que é o uso da cloroquina na malária? Então, por exemplo, como que poderia ser perguntado relacionando isso aí, por exemplo, numa prova de vestibular? Quando o indivíduo ele adquire a malária, ele adquire o protozoário chamado Plasmodium, através da picada do mosquito prego. Quando esse mosquito pica o indivíduo, o protozoário entra na corrente sanguínea e automaticamente busca as células vermelhas do sangue, que nós chamamos de hemácias ou eritrócitos, ou também glóbulos vermelhos. O que o protozoário quer da hemácia? Ele quer a hemoglobina, o pigmento vermelho do sangue. Então esse protozoário, o plasmódio, que é quem causa a malária, ele engole literalmente moléculas de hemoglobina. Quando ele engole, quando ele fagocita esta hemoglobina, forma-se um vacúolo digestório onde esse protozoário vai digerir esta hemoglobina. Então aqui nós temos um esquema mostrando o que o protozoário faz. Ele pega a hemoglobina, que já está no interior do vacúolo digestório, através da ação de enzimas lisossomais, enzimas do lisossomo, essa hemoglobina começa a ser quebrada nas proteínas M até chegar em aminoácidos. É aí que a cloroquina vai entrar. A cloroquina ela vai inibir essa cascata de reações químicas e ao inibir essa cascata de reações, começa a acumular substâncias tóxicas no interior do plasmodium, do protozoário. Esse plasmodium acaba morrendo intoxicado. Então a cloroquina aqui vai atuar como um inibidor do processo de degradação da hemoglobina por este protozoário. Então, esse é um dos mecanismos de ação. Outro mecanismo de ação da cloroquina é evitar que o plasmodium, o causador da malária, entre na hemácia. Como que vai acontecer? Nós temos aqui uma hemácia. Então eu dei um zoom nessa hemácia. Então aqui nós temos o interior da hemácia, o meio intracelular, e fora da hemácia, o meio extracelular. O protozoário, vírus, bactérias, quando eles entram na nossa célula, eles sempre entram da mesma forma, através de um processo conhecido como endocitose, do tipo fagocitose.
Então, esses seres são englobados pela membrana plasmática e formam o endossomo. Só que para isso acontecer, o pH da célula tem que estar ácido. E é aí que a cloroquina vai entrar. A cloroquina vai alterar o pH do meio, aumentando o pH, tornando esse pH mais básico, e ao fazer isso, não há formação do endossomo, ou seja, o protozoário não consegue entrar na hemácia. Ora, se ele não consegue entrar na hemácia, ele não vai conseguir hemoglobina e ele também não vai conseguir se reproduzir. Então a cloroquina aqui, ela vai impedir a entrada de protozoários. E é exatamente essa característica, este mecanismo que levou a cloroquina a ser testada para vírus, ser testada como um antiviral, porque os cientistas pensaram, bem, se a cloroquina bloqueia a entrada do protozoário em células humanas, já que o mecanismo de entrada é parecido para os vírus, talvez ela possa ser utilizada como um antiviral para bloquear então a entrada dos vírus em células humanas. O que aconteceu é que testes foram feitos e a cloroquina ela teve realmente muito sucesso como antiviral, porém somente in vitro e não em vivo. Toda vez que faziam testes em animais, os resultados não eram satisfatórios. Inclusive, a cloroquina foi utilizada em testes contra dengue, como antiviral para dengue, chikungunya, Zika, e in vitro teve bons resultados, porém, em vivo, quando testado em animais, o resultado não foi satisfatório. Tudo bem? Então nós temos duas ações aqui para a cloroquina, dois mecanismos. O primeiro ela vai inibir o processo de degradação da hemoglobina, que é feito dentro do vácuo digestório do protozoário, e nesse segundo mecanismo vai impedir a entrada aí do protozoário dentro da célula. Tudo bem? Agora, se nós temos esses mecanismos tão eficientes, qual é o problema então da cloroquina? O problema da cloroquina são os possíveis efeitos colaterais. Então você pode ter arritmia cardíaca, insuficiência hepática, problemas no fígado, danos à retina. Então é uma substância com muito efeito colateral. Tanto que os pacientes que têm doenças autoimunes, eles não tomam cloroquina, eles tomam a hidroxicloroquina porque ela não é tão tóxica quanto a cloroquina. Então veja que todas as doses para quem precisa tomar a cloroquina e a hidroxicloroquina são todas acompanhadas por médicos. Então o grande problema aqui são os efeitos colaterais. Imagina que nós já temos, por exemplo, no caso da Covid-19, um paciente que já está em estado grave, com problemas cardiorrespiratórios, e você vai administrar um remédio que potencializa o problema cardíaco num paciente que já está com problemas cardiorrespiratórios. Então, esse seria o grande problema do uso da cloroquina. Agora, como foi que a cloroquina ganhou tanto holofote nas últimas semanas? Porque eu tenho certeza que quem não é da área da saúde, de biológicas, nunca tinha ouvido falar da cloroquina e da hidroxicloroquina. Tudo aconteceu por causa de um infectologista francês, Didier Raoult, perdoe a pronúncia do francês, que é um médico respeitado. Ele publicou, na verdade ele saiu na internet e na imprensa afirmando que havia curado pacientes com Covid-19 usando um tratamento misto com cloroquina e azitromicina, que é um antibiótico, e que ele havia tido 100% de cura ao usar essas duas substâncias em conjunto. Bem, primeiro que a comunidade científica realmente foi à frente para questioná-lo sobre o seu método, porque ao ler sua publicação perceberam que a distribuição dos voluntários que ele fez não foi aleatória, ou seja, para esse tipo de pesquisa você colocaria idosos em todos os grupos,
você colocaria as jovens em todos os grupos, adultos em todos os grupos, e ele não respeitou essa randomização, que é chamado, né, nos testes clínicos, para fazer essa testagem. Ele não usou placebo. Lembra que nós tínhamos comentado? Nós temos que ter um grupo onde eu vou usar o medicamento que eu vou testar, um grupo placebo e um grupo que não vai tomar absolutamente nada. E ele não utilizou o placebo. Então, os métodos que ele utilizou para desenvolver a pesquisa foram altamente questionados pela comunidade científica. E é por isso que a comunidade científica não consegue aceitar os resultados que ele publicou. Tanto é que o site que ele publicou o artigo sobre esse estudo liberou uma nota dizendo que os dados do artigo não estavam de acordo com a excelência e qualidade científica que a revista pregava. Então, tudo que aconteceu com a pesquisa deste médico francês não é considerado pela comunidade científica, porque ela não respeitou todas as etapas rigorosas da metodologia científica. Tudo bem? Então, foi daqui que saiu todo o holofote da cloroquina, porque a partir da divulgação feita por este médico, tanto que tem um vídeo dele no YouTube, se você procurar você vai encontrar, ele afirmando que havia encontrado a cura. Foi daí que, por exemplo, o presidente norte-americano começou a falar da cloroquina e da hidroxicloroquina, e aí realmente essas substâncias ganharam o holofote, e aí é muito difícil tirar da imagem popular que essas substâncias são a cura para o Covid-19 e infelizmente elas não são. Hoje, dia 23 de abril, que é quando eu estou gravando esse vídeo, não tem evidência científica sólida que comprove que a cloroquina e a hidroxicloroquina são eficientes para o Covid-19. Hoje não há, pode ser que amanhã mude, né? A ciência descubra que realmente são eficientes, mas hoje não há nenhum artigo que corrobore com a afirmação de que essas substâncias são eficazes. Pelo contrário, tem muitos artigos demonstrando que pacientes que já estão com Covid-19 e que são submetidos a tratamento com cloroquina, o quadro desses pacientes se agrava muito. Então, essa é a posição da ciência hoje, mas como nós já havíamos comentado, a ciência é dinâmica. Tudo bem? Então, a aula de hoje foi só para discutir um pouquinho como que a ciência está lidando aí com a cloroquina e com a hidroxicloroquina e os conceitos básicos de ciência. Vou deixar aqui todos os links que eu usei. Eu levei 2 semanas lendo artigos científicos para produzir essa aula. Então eu vou deixar todos os links para que, se você desejar, você possa ler. A maioria deles é em inglês, porque na área de saúde, na área biológicas, a maioria dos artigos científicos são em inglês. Tudo bem? Um grande abraço para todos, até a próxima, tchau!